é especial, sobretudo, todas elas são especiais, porque nós passamos tempo com a palavra, a aprender da palavra, a conhecer mais o nosso Deus. Mas podemos denominar esta ainda mais especial porque temos um convidado especial connosco esta manhã. Eu irei apresentá-lo da seguinte forma. É alguém que no meu tempo de adolescência, sem saber, ele foi útil e abençoou a minha vida numa fase um pouco crítica que eu tive. Aí com os meus 15, 16 anos eu comecei a abraçar a ideia do curso ao qual eu estudava. Eu estava a aprender, estava no curso na altura, se chamava na secundária Científico-Natural, então estava com toda a biologia, química, física, e comecei a abraçar a ideia que, na verdade, tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe, não aconteceu, não ocorreu durante os 6 dias literais. E comecei a abraçar um pouco o evolucionismo teísta. Então o meu professor, fui questionar o meu pastor, e o meu pastor emprestou-me um DVD. E disse, assista esse DVD. Não me disse mais nada, só disse, toma este DVD e assiste e depois falamos. E esse DVD era algo que foi produzido no início do século XXI, ano 2001, do pensamento cristão, em que era o professor Adalto Lourenço dando uma série de palestras sobre as evidências científicas da criação. E isso ajudou-me muito para poder também fortalecer a minha fé na palavra e usar argumentos válidos das aulas de biologia. E usei. E tive boas discussões com a minha professora e também com os meus colegas. Então temos o prazer, o privilégio de ter o professor Adalto Lourenço connosco. Eu arrisco-me a dizer que é da língua de Camões, da língua portuguesa, é o homem que tem maior influência na defesa do cristianismo e do criacionismo no nosso meio. Então damos graças a Deus pelo professor Adalto Lourenço hoje estar connosco. Obrigado, professor. Obrigado. O prazer é todo meu. E principalmente poder estar junto com o povo de Deus. Só peço desculpas porque ele falou tão bem de Camões e eu falo uma língua totalmente errada daquela que Camões falava. Mas eu estou a aprender. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de trabalhar na área da ciência. A ciência é uma área fabulosa, porque no fundo nós estudamos um livro específico. É o livro das obras de Deus. Por isso que eu gosto de ciências. Eu sou formado na área de física e matemática. São as 2 matérias que os alunos mais gostam. Toda vez que eu falo, eu vejo esse sorriso assim, essa palavra de física e matemática, o pessoal abre aquele sorriso bonito. E realmente são áreas que são fascinantes, porque elas estão muito próximas à pessoa do nosso Deus. Por exemplo, nós falamos de matemática, as pessoas têm um pouco assim, olham para a matemática como se fosse uma área assim, não, isso daí, matemática não vem de Deus, vamos colocar dessa forma. Mas pare e pense, livro de Gênesis, o ser humano foi criado em qual dia? 6º. Então quem contou o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5? Tem que ter sido o próprio Deus, que o ser humano não existia. Então a ideia da matemática é uma ideia que vem do Senhor Deus. E é uma ideia bonita, é uma proposta bonita. O uso de números, eu tenho amigos lá no Brasil que dizem que eu sou da área de exatas e literalmente nós não somos da área de letras, como eles costumam dizer. A parte de letras estuda línguas e tudo mais. Não, pelo contrário, o pessoal da matemática é 100% da área de letras. Mas como? Olha as nossas equações. Ax² mais B mais C, nós só usamos letras no tempo todo. Mas de qualquer forma, porque eu queria aproveitar o tempo agora pela manhã com os irmãos, falar um pouco das Escrituras e falar um pouco no contexto de história. A Bíblia é um livro histórico.
Nós, muitas vezes, quando digo nós, estou me referindo à igreja de uma forma geral, nós temos falhado em contar para as nossas crianças, para os nossos jovens, ensiná-los a parte histórica da Bíblia. Porque nós achamos que tudo que tem na Bíblia deve ser espiritual. E é. Mas tem a parte histórica. Então nós precisamos ensinar história. Como o mundo começou, segundo a Bíblia. Eu queria aproveitar com esse tempo, só falar um pouquinho dessa parte histórica com os irmãos. Tá? Vai ser bem rápido, mas eu quero dar algumas ideias para que os irmãos possam pensar. Então vamos lá. Eu gosto bastante de usar recursos visuais, audiovisuais. O Senhor Jesus fazia uso dessas coisas. Eu gosto, quer dizer, eu não tinha projetor nenhum, mas ele fazia muito uso da visualização. Ele chegava para os seus ouvintes e falava assim: o reino dos céus é semelhante a... Então ele falava de alguma coisa que as pessoas estavam habituadas, eles viam, por exemplo, o grão de mostarda, eles conheciam. Quando falava de uma pérola, eles conheciam. Então eram coisas que eles conseguiam visualizar. Como nós vamos falar de coisas um pouquinho mais difíceis de visualizar, eu vou usar o sistema de projeção. Então vamos lá. Muitas pessoas, quando nós tratamos da história, sentem assim um pouco de dificuldade dentro do cristianismo de nós defendermos a história. Qual história? Bíblia. Não é fascinante hoje quando nós falamos a respeito do mundo? A Bíblia diz que o mundo tem aproximadamente 6.000 anos. A ciência nos diz, a ciência não. Alguns cientistas de posicionamento naturalista nos informam que o mundo, a Terra, por exemplo, teria 4,5 bilhões de anos, ou 1.000 bilhões de anos. Você pega o universo, teria 13,5 bilhões de anos. Então nós temos assim números muito diferentes do que a Bíblia nos dá. Por isso que eu queria tratar um pouco a respeito disso. Então vamos lá. Vamos pensar um pouco na história humana do ponto de vista da evolução. Eu gosto de fazer algumas pesquisas. Por exemplo, alguns anos atrás, eu encontrei uma foto muito interessante falando dos nossos supostos antepassados, os homens das cavernas. Então, eu estava olhando a respeito desses homens das cavernas, eu vi inclusive uma foto, e eu gosto de investigar, então fui investigar mais a respeito dessa foto. Procurei, achei. Aqui vocês estão vendo uma foto do que teria sido um dos nossos antepassados, muito antepassados. O interessante é que achei o resto da foto. Os nossos antepassados usavam sapato, eles moravam em prédios que tinham até ar-condicionado e coisas desse jeito. Essa foi uma foto para ilustrar o que os cientistas achavam que teria sido, como teria sido o nosso antepassado. Na verdade, quando nós estudamos um pouquinho da teoria da evolução, nós somos informados que seres humanos, e talvez os chimpanzés, os gorilas, e mais ainda talvez os orangotangos, nós tivéssemos vindo de um ancestral comum. Então a teoria da evolução não diz que os seres humanos vieram dos macacos. Não é isso que a teoria ensina. A teoria ensina que seres humanos, talvez os chimpanzés, gorilas, provavelmente mesmo os orangotangos, todos nós teríamos vindo de um ancestral comum. Por isso que nós geralmente somos chamados, na teoria da evolução, de primatas. Geralmente o pessoal diz que nós e outros primatas, olha a palavra outros, nós e outros primatas. Eu fico assim, impressionado porque se nós pararmos para pensar, imagina Deus sendo um primata, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se ao criar o ser humano, se ao nos criar, ele nos criou primatas, então obviamente nós cremos num Deus que é um primata. Eu teria muita dificuldade em crer num Deus primata, eu não sei você, mas eu tenho. Primata seria assim um tipo de um animal parecido com um macaco. Eu tenho dificuldade de crer num Deus desse jeito. Agora, quando nós pensamos nessa questão toda da evolução, tem algumas coisas apenas que eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui que é bem interessante. Aqui estamos nós, o crânio do ser humano. Isso aqui é o Neandertal. Heidelbergensis, esse outro aqui. Então a proposta é que esses dois, que possuem esses crânios, teriam vindo desse.
esse e esse, tá? Que são crânios que foram encontrados no registro fóssil, teriam vindo desse. Esse teria vindo desse. Esse e esse teriam vindo desse que nem crânio tinha. Percebeu? Eles não encontraram. Ou seja, isso aqui é só uma série de suposições. Eu fico assim muito impressionado, vou falar do principal deles, que as pessoas mais ouvem, que é da Lucy. Eu citei um pouco com os jovens que estavam lá na conferência da FIAL. É isso aqui. Foram encontrados alguns fragmentos de ossos e colocaram-se juntos esses fragmentos para ter uma noção do que seria isso. Aqui estão os ossos, os pedacinhos de ossos que foram encontrados, e segundo alguns cientistas, a forma desses ossos seria dessa chimpanzé humana. Ficou conhecido como Lucy. Uma coisa que é interessante, primeiro, para que a Lucy pudesse ficar em pé, nós podemos encontrar os fósseis. Obrigado. Haja luz e ouve luz. Então, no caso, para que a Lucy pudesse ficar em pé, como nós estamos vendo ali, haveria necessidade de termos os ossos do pé. Nunca foram encontrados. Então, nós não sabemos se ela ficava em pé ou não. Esse é o primeiro ponto. Um ponto que é importante também que eu queria colocar, olha o tamanho do crânio da Lucy, isso aqui é a escala proporcional, são exatamente os mesmos tamanhos. O crânio da Lucy e o crânio de um chimpanzé. Exatamente o mesmo tamanho. Se nós pegarmos os ossos da Lucy e formos examinar, perceba que o crânio dela é o crânio de um chimpanzé, os ossos do fêmur são de um chimpanzé, os ossos que nós chamamos dessa região do pelvo dela são de chimpanzé, os ossos do braço são de chimpanzé. Em outras palavras, a Lucy tem todos os ossos, a estrutura, a forma, o tamanho da caixa craniana de um chimpanzé. Portanto, a Lucy é antepassado do ser humano. Não faz sentido. Ela tem toda a estrutura de um chimpanzé, ela não tem estrutura de ser humano. Mas, segundo a ciência, é uma grande evidência de um antepassado do ser humano. Percebe? Nós temos alguns problemas muito sérios aí para serem tratados e precisamos fazê-lo. Deixa eu dar uma outra questão aqui que é bem importante para nós olharmos aqui. No ano de 2004, 14 anos atrás, saiu uma publicação nessa revista Nature, no dia 25 de agosto. Essa reportagem na Nature falava a respeito dos neandertais. Fala a respeito do Dr. Reinier von Zeitler. E foi muito interessante porque, principalmente, eles estavam tratando o crânio de Paderborn, entrado na Alemanha. E ele seria um crânio de uma pessoa, de um neandertal, que teria vivido há 27.400 anos atrás. E o que foi muito interessante é que a pesquisa demonstrou, ele confessou que ele havia retirado o crânio que foi utilizado para ser o crânio de Neandertal, ele havia retirado da tumba, da sepultura de uma pessoa que havia falecido no ano 1750. Ou seja, o crânio de Neandertal, o crânio padrão de Neandertal, não era de alguém que viveu há 27.400 anos atrás, era de alguém que viveu há 250 anos atrás, aproximadamente. Percebe alguns problemas? Essa reportagem eu achei muito interessante, e a razão de eu ainda tratar dela é que no artigo dessa reportagem saiu o seguinte: Dr. Chris Stranger, que é um dos especialistas na Idade da Pedra, na parte da história antiga, ele disse o seguinte: o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Meus irmãos, fazem 14 anos e a pré-história continua sendo ensinada do mesmo jeito. Embora a ciência já saiba, há 14 anos,
que o que está sendo ensinado não é verdade. Percebe onde nós estamos? E nós, muitas vezes cristãos, damos um valor muito grande ao ensino da ciência, como se a ciência fosse inerrante, infalível. E ela não é. Não estou querendo dizer com isso que não há valor em estudar a ciência. Por favor, entenda bem. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que ser como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia examinavam para ver se as coisas eram de fato assim. Nós precisamos aprender a examinar. Então, quando nós estudamos o aspecto da história humana, do ponto de vista da evolução, nós temos muitas coisas aí que nós precisamos trabalhar. Por exemplo, acreditava-se que o homem de Neandertal seria mais ou menos assim. Hoje, essas são as reconstruções feitas baseadas nos crânios que nós temos de Neandertais e tudo mais. Essa forma dos Neandertais. Por exemplo, se você andar lá no centro de Lisboa, você vai encontrar vários deles. São iguais a nós, eles não são diferentes. Eles diziam, mas os Neandertais, eles eram pessoas muito assim rudimentares, eles não sabiam praticamente nada. Pelo contrário, nós temos encontrado artefatos como flautas. Os Neandertais sabiam produzir instrumentos. Os Neandertais, eles usavam tinta, faziam pinturas, como nós fazemos. E tem algo aí que eu gosto de citar para as pessoas, que muitos não param para ter atenção. Segundo a teoria da evolução, à medida que o ser humano foi evoluindo, a caixa craniana foi ficando maior. Isso significa um cérebro maior, uma capacidade maior, uma capacidade cognitiva maior. Então nós estamos lá, os Homo sapiens que somos nós estão aqui, e os Neandertais também são os nossos antepassados. O problema é que a caixa craniana dos Neandertais, ela era de 13 a 17% maior que a nossa. Bom, se o tamanho da caixa craniana diz que está relacionado com inteligência, então os Neandertais eram mais inteligentes do que nós. Porque eles tinham uma caixa craniana maior. Percebe, a ciência tem problemas na sua proposta da história. Como ficamos nós em relação a tudo isso? Então deixa eu tratar com vocês para nós termos uma ideia de como tratar essas questões. Podemos tratar a respeito da Bíblia e a sua historicidade. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e lemos assim, como se fosse um livro meio que uma Bíblia de gente de verdade, não é? Por exemplo, Noé. Vamos falar de nosso querido Noé. Quem foi Noé? As pessoas, Noé, o que construiu a arca. Ele construiu a arca também. Alguém sabe o nome do pai de Noé? Lameque. Quem foi o avô de Noé? Matusalém. Quem foi o bisavô de Noé? Enoque. Quantos anos tinha o pai de Noé, Lameque, quando Adão faleceu? Nós já vamos ver. Percebe? Porque nós não estudamos a história. Gênesis capítulo 5, que é o capítulo de genealogias, pode ver que é o capítulo menos estudado e menos lido. Não é verdade que quando nós começamos a ler a Bíblia, logo no começo do ano, esse ano eu vou ler a Bíblia. Você lê Gênesis 1, lê o 2, lê o capítulo 3, no capítulo 4 você lê metade, porque a outra metade do capítulo 4 é a genealogia de Caim. Essa é a genealogia. Então você vai lá no capítulo 5, começa a genealogia de novo, de Adão através de Sete, ela pula. Daí você vai para o capítulo 6. Agora sim, começa a falar da história do dilúvio, você lê, daí chega lá no capítulo 9, chegou no capítulo 10, genealogia de novo, percebeu o capítulo 10. No capítulo 11, você pula também o finalzinho dele, a primeira parte fala da Torre de Babel. Então você leu a primeira parte, Torre de Babel. Chegou na metade do capítulo 11, genealogia outra vez, daí pula a genealogia novamente. As genealogias são importantes para nós entendermos a história. Deixa eu falar um pouquinho a respeito do porquê isso é importante. Olha só as Escrituras. A Bíblia fala de coisas espetaculares. Ela fala de rios que existiram e ainda existem. A Bíblia não fala de rios mitológicos. Não, ela fala do rio Tigre, do rio Eufrates. Fala do rio Nilo. Fala do rio Jordão. A Bíblia fala também de mares que existiram e existem. Fala do mar Mediterrâneo. Existe, né? Mar Morto e outros.
A Bíblia fala, por exemplo, de cidades: Nínive, Babilônia, Ur, Jerusalém, e a lista vai, uma quantidade imensa de cidades. As cidades que a Bíblia fala, elas são conhecidas pelos arqueólogos. Não só pelos arqueólogos, alguns de nós já visitaram, inclusive, tivemos a oportunidade de visitar algumas dessas cidades. A Bíblia fala também de montanhas, até cadeias de montanhas. Ararat, Carmelo, Hermon, são todos conhecidos. A Bíblia fala também de regiões, por exemplo, a Mesopotâmia, Acádia, Ásia, todas as regiões conhecidas. A Bíblia fala também de líderes políticos que existiram no passado: Nabucodonosor, Senaqueribe, Faraó Neco. Então, uma lista gigantesca deles, todos conhecidos. A Bíblia fala também de impérios. A Bíblia fala do império que existiam: egípcio, romano, babilônico, assírio, medo-persa, grego, todos eles. A Bíblia, historicamente, ela não fala de coisas que são reais. Não que você estuda no seu livro de história também? Sim. No entanto, quando nós falamos da Bíblia, ela faz certas menções que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar. Mas vamos parar e pensar um pouco. Todas essas afirmações, essas informações bíblicas relacionadas à história, estão corretas? Sim. São verdadeiras? Sim. A Bíblia sempre fez algumas afirmações que são bem interessantes. Por exemplo, a Bíblia fala da separação das línguas lá na Torre de Babel. Você sabia que a linguística geográfica, que é uma área de estudo da ciência, mostra que todas as línguas que existem no nosso mundo, inclusive dos aborígenes lá da Austrália, dos índios que nós temos lá na América do Sul, que todas essas línguas migraram de uma região próxima do Oriente Médio. Por exemplo, os índios brasileiros, eles usam alguns fonemas que são utilizados em alguns dialetos chineses. Alguns anos atrás, eu estive dando palestras em Moçambique, em Angola. Eu achei que o português deles é muito parecido com o vosso. Eu até imaginei que o português que eles sabem veio daqui. Estou certo ou estou errado? Certo? Por quê? É por onde os povos andam. O Linguística Geográfica nos conta que, literalmente, os povos devem ter migrado dessa região próxima do Oriente Médio e foram espalhados pelo resto do mundo. Não, que a Bíblia diz? Onde ficava a Torre de Babel? No Oriente Médio. Quando nós olhamos algumas informações que a Bíblia nos dá, o aparecimento de uma cultura pós-diluviana, lá na Mesopotâmia, segundo a história, o berço da civilização é a Mesopotâmia. A Bíblia nos diz a origem dos povos judeu e árabe. Eu fico assim impressionado. Nós sabemos qual a origem dos judeus e a origem dos árabes. Alguns anos atrás fizeram um estudo muito interessante e provaram que judeus e árabes vieram de um mesmo ancestral. Gastaram quase $1 milhão para fazer essa pesquisa. Eu disse que por $100 mil eu daria o nome do pai das duas mães, porque não é Abraão, Sara e Agar. Nós sabemos, nós conhecemos isso. Não somente a Bíblia fala de impérios, por exemplo, a civilização egípcia, mas a Bíblia fala de muitos povos. Alguns deles são conhecidos. É difícil nós lermos a Bíblia, o nome que é dado na Bíblia nem sempre é o nome que nós estamos familiarizados. Por exemplo, Javã falava dos gregos, Misraim, os egípcios, Arã, os sírios. Então tem uma lista deles. Inclusive havia um povo que a Bíblia cita, logo lá no livro de Gênesis, que são os heteus, o povo hitita. Esse é um povo muito interessante porque até por volta dos anos 1800 não havia nenhum registro histórico desse povo a não ser a Bíblia. Então as pessoas diziam que a Bíblia trabalha fazendo afirmações de povos que nunca existiram. Nunca. Foi impressionante porque no ano de 1884, William Wright descobriu um monumento lá na Turquia, na região da Turquia, onde estava feita a seguinte inscrição: povo de Hattusa.
Hattusa era o nome da cidade. Em 1906, Hugo Winkler estava escavando essas ruínas dessa cidade, portanto, de Hattusa, e ele descobriu a seguinte inscrição: Hattusa, capital dos heteus. Descobriram a capital do povo heteu, escrita em a linguagem própria deles, as suas cidades. Daí nós descobrimos algumas bibliotecas deles. Foi impressionante. Hoje existe na Turquia todo um processo de reconstrução. Esse é o sítio arqueológico onde fica a cidade de Hattusa, ficava a cidade de Hattusa. Inclusive, já foi feita uma reconstrução tridimensional usando computadores para mostrar como teria sido essa cidade alguns anos atrás. Olha o tamanho da muralha dela. Muralha dupla, portões, muito parecido com a ideia lá na Babilônia. Olha que coisa impressionante. A Bíblia estava correta ou não quando falou do povo heteu? Estava. Essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade quando chega na área de datação, idades. Eu queria só usar um exemplo para os irmãos entenderem como a Bíblia é precisa, mas nós precisamos saber como ler a Bíblia. Lembra que Deus nos deu uma coisa fascinante que está entre as nossas duas orelhas. Não sei se você sabe, mas existe algo aqui entre as duas orelhas, imagino que você saiba, que se chama cérebro. E nos foi dado para ser usado. Eu sei que você vai guardar lá de dentro. A orelha pelo menos dá para pendurar brincos e coisas assim, e o cérebro fica guardado aqui dentro, as pessoas não sabem muito o que fazer com ele. Eu digo isso comigo também. Olha que coisa impressionante quando nós falamos da precisão da Bíblia. Eu vou usar um exemplo bem interessante. A Bíblia nos fala da construção do Templo de Salomão. Pergunta: em qual ano Salomão começou a construir o templo? Mais ou menos. Eu vou pegar pela história dos judeus. Fica mais fácil assim. Olha lá. A Bíblia nos diz lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 1, o seguinte: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, do quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então, Salomão começou a construir o templo 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Para muitas pessoas isso já é suficiente. Ótimo, 480 anos depois que o pessoal saiu do Egito. Muito bem. Qual o próximo tópico? Calma, não terminei esse ainda. 480 anos depois que o povo saiu do Egito significa o período que eles ficaram no deserto, período dos juízes, reinado de Saul, reinado de Davi, mais os 3 anos de Salomão. Esse é o quarto ano. Então Salomão já tinha reinado 3 anos. As pessoas chegam para mim e falam: ótimo, muito bem, então vamos continuar. Calma. Gostaria de levá-los para o livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, nos diz o seguinte: Deus. Ande tudo abaixo. Só para acordá-los. Deus suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Então esses 40 anos estão aí. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Peraí, 40 mais 450 dá quanto? 490, mas o texto lá diz que depois de 480 anos que eles saíram do Egito, já tem 10 anos a mais aí. E nós nem continuamos a ler o texto. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis. Tem que colocar mais 40. 490 mais 40? 530. Quando esse foi retirado, levantou-lhes como rei Davi. Quantos anos Davi reinou? 11. Só fazer a conta. Eu sei que já tem irmãos que estão preocupados. Né? E agora? A Bíblia está errada. A Bíblia se contradiz. Calma, vamos explicar. No deserto, o povo ficou 40 anos. O verso 18 diz isso. O período dos juízes está no verso 20. 450 anos. O tempo que Saul reinou, 40 anos.
no verso 21. O tempo que Davi reinou, você encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 4, foram 40 anos. Mas o tempo que o rei Salomão demorou até construir o templo. Nós estávamos no 4º ano, 3 anos já haviam se passado, você tem 3 anos aqui. Se nós somarmos tudo, desde a saída do Egito até a construção do templo, foram 573 anos. Agora nós temos um problema. Porque no livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 1, diz que foram 480. No livro de Atos foram 573. Eu vou deixar como lição em casa para vocês estudarem para saber quem falou isso. Quem estava falando lá em Atos, capítulo 13. Nós temos uma diferença de 93 anos. É um erro histórico ou não? Errar por quase um século. Mas quem disse que é erro? Deixa eu fazer uma pergunta. Como que Deus conta o tempo? As pessoas falam, agora já está apelando também, né? Não vou apelar. É muito interessante. Vamos lá para o livro de Juízes. O livro de Juízes, isso é um livro muito triste, porque é um livro que o povo vive desobedecendo a Deus. Eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês, para os irmãos, e a pergunta é a seguinte: quantos anos Israel morou na terra prometida, mas em vez de servir a Deus, eles tiveram que servir a um outro Senhor? Vamos fazer a conta? Juízes capítulo 3, verso 8 nos diz que o povo de Israel se afasta da presença de Deus. A presença assim, eles começam a servir outros deuses. Então Deus levanta a Cusã-Risataim. Cusã-Risataim invade a terra de Israel e por 8 anos os israelitas, em vez de servirem ao Deus que os trouxe do Egito, agora estão servindo a Cusã-Risataim. Depois de 8 anos, o Senhor Deus levanta um juiz, esse juiz liberta o povo volta a servir a Deus agora. Não passa muito tempo, o que o povo de Israel faz? Abandona Deus novamente. Deus manda Eglon. Eglon invade a terra, lembra que o povo está lá morando na terra prometida. Só que em vez de servir a Deus, agora eles estão servindo a Eglon. Por 18 anos eles servem a Eglon. Depois de 18 anos, o que acontece? Eles se arrependem, Deus manda um juiz, o juiz os liberta, agora eles voltam a servir a Deus. Não passa muito tempo, o que o povo de Israel faz? Sabe quando Deus nos manda aquelas doenças, aqueles problemas, e a gente se volta para Deus, vai buscar a Deus, a hora que a situação fica normal de novo, o que a gente faz? Igual os israelitas. O povo de Israel abandona Deus novamente, Deus dessa vez levanta Jabim. Jabim invade a terra e por 20 anos agora o povo de Israel serve a Jabim. Depois de 20 anos o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, esse juiz liberta o povo, agora o povo volta a servir a Deus. Não passa muito tempo, o povo se esquece de Deus, Deus levanta os midianitas invadem a terra por 7 anos, agora o povo de Israel está lá servindo aos midianitas, depois de 7 anos o povo se arrepende, pede perdão, Deus levanta um juiz, liberta o povo volta a servir a Deus, você fala, puxa, finalmente, não, o povo de novo se afasta de Deus. E por 40 anos, agora Deus manda os filisteus invadem a terra por 40 anos, o povo de Israel, morando na terra prometida, serve aos filisteus. Pergunta, por quantos anos o povo de Israel, morando na terra prometida, serviu a um outro Senhor? Qual o valor da soma? 93 anos. Não é interessante? No livro de 1 Reis, Deus está nos dando quanto tempo o povo de Israel, desde quando ele saiu do Egito até a construção do templo, serviu apenas a Deus. No livro de Atos, Deus está nos dando quanto tempo o povo de Israel viveu na terra, independente de ter servido a Deus ou não, desde quando saiu do Egito até quando o templo foi construído. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus fosse somar todos os anos da nossa vida que nós servimos a Ele, só Ele, segunda-feira pela manhã, você levanta e fala, vou trabalhar não porque eu preciso ganhar dinheiro, mas porque eu vou servir a Deus. Ou vou para a escola estudar não porque eu preciso ter um diploma, passar de ano. Se Deus fosse somar todas as vezes que essa foi a nossa atitude,
Qual seria a nossa idade? Quantos anos eu e você teríamos? 2 anos? Percebe como Deus conta a nossa história? Nós contamos a história de uma maneira, Deus conta de outra maneira. Quantos anos você o serve? Aí você chega para mim e fala assim, eu já sirvo a Deus há 40 anos. Significa que por 40 anos, cada um desses 40 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você só serviu a Deus. O pensamento era Deus. Até lavando a louça lá na cozinha, é a glória de Deus. Fazendo o almoço, ou trocando o pneu do carro, seja lá o que for. Não é bem assim, certo? Deus nos ensina na história que Ele tem maneiras de contar o tempo. Tem uma maneira que é o que nós chamamos de cronos, de cronômetro, cronógrafo, cronograma. É o contar o tempo sem intervalo nenhum. Tem uma outra maneira que é o kairos, que são as vezes que nós fazemos certas coisas. Por exemplo, se eu perguntar para os alunos aqui, vocês que estão na escola, há quantos anos você estuda? Você vai me dizer 15 anos, ou 10 anos, ou 18 anos. Isso significa que 18 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana você passou a estudar. Não. Mas percebe como a Bíblia é precisa no que ela nos ensina? Ou seja, a Bíblia está errada quando ela diz que Salomão construiu o templo 480 anos depois do povo ter saído do Egito. A Bíblia está perfeitamente correta. Eu gosto de citar esse exemplo para que as pessoas tenham uma noção que a história da Bíblia é precisa. Eu tenho amigos, não sei se vocês sabem, mas esse cálculo uma vez, a parte do livro de Juízes não, mas o resto foi feito por um ateu. Um ateu que gosta da Bíblia, que acha assim, que a Bíblia não é incoerente. Ele quem escreveu essa ideia, mostrando quanto que a Bíblia é incoerente. No livro de 1 Reis diz que Salomão começou a construir o templo 480 anos depois de Israel sair do Egito. Lá em Atos capítulo 13 diz que foram 573 anos. Ou seja, a Bíblia não pode ser um livro de confiança porque existe um erro de 93 anos. É que eu acho que ele nunca leu o livro de Juízes. Se eu tivesse lido o livro de Juízes e conhecendo a Deus, fazendo a continha certa, ele ia chegar a essa conclusão. Não, a Bíblia está correta. Mas vamos avançar um pouco mais. Não é interessante que nós trabalhamos com 2 cronologias, portanto? Nós temos uma cronologia, que é a cronologia secular, e nós temos a outra cronologia, que é a cronologia bíblica. Na cronologia secular, nós aprendemos que o planeta Terra tem milhões e milhões e milhões de anos, ou seja, 4,5, 4,6 bilhões de anos. Na cronologia bíblica, a Terra é um planeta recente, tem mais ou menos uns 6 mil anos. E pessoas olham para mim e falam assim, mas isso não faz sentido. A Bíblia fala que o planeta Terra tem 6 mil anos. Eu queria tratar algumas coisas com os irmãos, bem rapidamente, só para nós termos uma noção de como funciona. Deixa eu dar alguns calendários, que são bem interessantes. Voltar um pouquinho aqui. O calendário judeu, nós estamos no ano 5.000. Todos os pedacinhos que eu estou achando. O calendário judeu, deixa eu dar mais uma ainda aqui para facilitar aqui. Nós estamos no ano praticamente 5.777, 78 agora. Tá? Então, no dia 20 de setembro, começamos o ano 5.778. Existe um pequeno probleminha aí, se nós voltarmos, que os judeus têm alguns erros no cálculo do calendário deles. Na verdade, estão faltando 60 anos na vida de Abraão, no calendário relacionado com Abraão, não na vida, mas quando Abraão teria nascido. Esses 93 anos que eu mencionei para os irmãos também na parte do livro de Juízes. E tem um pequeno erro também no nosso calendário. Nós sabemos que Jesus deve ter nascido pelo menos no ano 5 a.C. Você conhece essa história? Assim funciona. Ou seja, porque literalmente o grande rei Herodes, que perseguiu, foi atrás dos meninos lá de Belém e tudo mais, ele morreu no ano 4 a.C. Então Jesus não podia ter nascido depois de Herodes, ele teria que ter nascido antes de Herodes. Então, quando Jesus tinha mais ou menos de 1 a 2 aninhos, quando Herodes mandou perseguir as crianças, que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, então, mais ou menos, Jesus deve ter nascido por volta do ano 5 a.C. Então, se nós colocarmos de novo o calendário, ou seja, se nós pegarmos todos os pedacinhos aqui e juntarmos, nós deveríamos estar
contando da forma dos judeus, no ano 5.935, 5.936 agora. Tá? Eu sei que tem muita gente que fala assim, que se a Terra vai durar 6 mil anos, está chegando no fim. Né? Mas lembra que Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Não adianta ficar fazendo contínuo. O que é interessante é que existem muitos outros calendários de povos que não estão relacionados com a Bíblia, nunca usaram a Bíblia como referência e tem alguma coisa parecida. Por exemplo, o calendário assírio está no ano 6.700. O calendário chinês, tem 2 deles, estão no ano, um está no ano 4.600 e o outro 4.700 aproximadamente. Se você fizer uma continha, 4.600 anos atrás, aproximadamente, foi quando ocorreu o dilúvio. Só por curiosidade. O calendário hindu, o Kali Yuga também, mais ou menos 5.000 anos. O calendário coreano, mais ou menos 4.300. O calendário maia, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos atrás. Percebe? Os calendários dos povos que não estão relacionados com a Bíblia estão mais ou menos nessa faixa de 4 a 6 mil anos também. Agora, quando nós colocamos essa proposta dos calendários, aí nós temos um pequeno probleminha que eu queria tratar com vocês para entendermos por que a história bíblica que chegou até nós ela é tão precisa. E para isso eu gostaria de usar algumas coisas que são muito importantes. Eu vou pegar a genealogia de Gênesis capítulo 5 para nós estudarmos um pouquinho. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu peguei aqui no ano 0, ou seja, no primeiro ano, Adão e Eva são criados. Aí, 130 anos depois, nasceu Sete. Isso aí, o processo que eu fiz foi o seguinte: você pega, Adão tinha 130 anos de idade quando nasceu o Sete. Sete tinha 105 anos de idade quando nasceu ele. Então você pega 130 mais 105, dá 235. Assim que eu fui fazendo a conta. Tá? Então você sabe que, por exemplo, no ano 930, Adão faleceu, porque a Bíblia diz que ele tinha 930 anos quando ele morreu. Só que se você for fazendo a conta, Enoque já havia nascido, Matusalém já havia nascido e Lameque já havia nascido. Percebe? É muito interessante quando nós colocamos a história das pessoas dessa forma, e você vai perceber que Enos, que foi neto de Adão, Enos nasceu depois, morreu depois que Noé havia nascido. Já imaginou que coisa impressionante? Noé chegar e falar: Enos, me conta de novo aquela história lá do seu avô Adão. Imagina alguém na época de Noé, se alguém tinha dúvida a respeito de Deus ter criado o ser humano. Já pensou? E hoje nós falamos que evoluiu. Imagina alguém chegar e falar para Noé: quero dizer para você que o ser humano evoluiu. Noé falar: de que planeta você veio? Que ideia é essa? É um absurdo isso. Por que é um absurdo? Não, meu pai Lameque conheceu Adão pessoalmente. Aí, daí? Adão nem tinha umbigo. Na verdade, porque Adão foi criado, não tinha umbigo. Eu fico impressionado, as pessoas quando discutiam se Adão tinha umbigo, não tinha umbigo. É claro que ele não tinha umbigo. Só tem umbigo quem nasce. Adão não nasceu e ele não tinha. É uma das maneiras muito fáceis das pessoas saberem que ele foi criado. Imagina, Adão, conta essa história da criação. Antes de tudo, acho que ele levantava a camisa dele. Não tem umbigo. Foi criado pelo Senhor Deus. Não vou pedir para a dona Eva fazer isso, mas eu estou mostrando para vocês. Percebe como a história é interessante? Se nós pegarmos, portanto, todas essas coisas, olha só, o dilúvio, tá? Ano 1656, depois da criação. Matusalém, avô de Noé, morreu no ano de dilúvio. Pai de Noé, Lameque, morreu 5 anos antes do dilúvio. Sem, filho de Noé, nasceu 98 anos antes do dilúvio. Percebe como a história é próxima? Se nós continuarmos um pouquinho, Noé morre 2 anos antes de Abraão ter nascido. Se você vai continuar olhando aqui, você procura, mas onde é que está o Sem? O Sem está ali, filho de Noé. Morreu no ano 2158. Mas onde está Isaac? Isaac está aqui. Isaac está aqui, Isaac nasceu no ano 2108. Então Isaac tinha 50 anos quando Sem faleceu. Imagina Isaac perguntando: Sem, você poderia contar de novo a história do dilúvio? Mas não. Nasci 98 anos antes do dilúvio ter acontecido. O
conheceu Adão pessoalmente. Percebe a história? Por que Deus escreveu as genealogias para a gente? Para a gente entender que a história estava próxima. Quando nós colocamos dessa forma, por exemplo, eu coloquei aqui um tipo de um gráfico, então nós temos uma noção mais ou menos quando o dilúvio teria ocorrido. Tá? Mais ou menos uns 2.400, quase 2.500 anos antes de Cristo. Estou usando alguns calendários, eles têm vários para a gente trabalhar. Nós temos ali a ideia de Adão. Quando Adão faleceu, Lameque, o pai de Noé, já tinha nascido, tinha 56 anos. Então, a genealogia nos permite conhecer muitas coisas importantes. Vamos colocar algumas que são as principais. Matusalém, avô de Noé. Matusalém tinha 243 anos quando Adão faleceu. Imaginou? Matusalém deve ter conhecido Adão pelo menos por 240 anos. A gente não pensa dessa forma. Matusalém foi quem? Avô de Noé. Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Não seria difícil para Lameque, pai de Noé, ter convivido com Adão. Mas de vez em quando Matusalém falou: Lameque, vai lá na casa do vô Adão e, por favor, pede para ele emprestar uma enxada ou alguma coisa lá. Fala isso, pergunta para ele como é que faz isso aqui, porque Deus disse para ele como fazer e a gente não sabe como usar isso aqui. Percebe? A história é próxima. Noé nasceu 126 anos depois da morte de Adão. Noé tinha 600 anos de idade quando o dilúvio ocorreu. E Noé faleceu 2 anos antes de Abraão ter nascido. Shem, ou Sem, filho de Noé, tinha 98 anos de idade quando o dilúvio ocorreu. Viveu 600 anos. Abraão ele nasceu 352 anos depois do dilúvio. Ele tinha 150 anos de idade quando Shem, o filho de Noé, faleceu. Isaac, filho de Abraão, tinha 50 anos de idade quando Shem faleceu. Jacó, neto de Abraão, nasceu 10 anos depois da morte de Sem. Tinha 15 anos quando Abraão faleceu. Tinha 120 anos quando o Isaac, o pai dele, faleceu. Percebe como a história bíblica está muito próxima? Agora, as pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Está falando de um dilúvio mais ou menos 2.000 anos depois da criação do ser humano. Vê que interessante? Esse prisma foi encontrado muitos anos atrás dos sumérios, fala dos reis que viveram antes do grande dilúvio. É muito interessante porque eles nos dão, esse prisma nos dá quanto tempo cada rei teria reinado. E eles colocam uma linguagem para nós um pouco difícil. Eles falam, por exemplo, Alumim, que foi o primeiro rei, reinou 8 sars. E segundo os cálculos que foram feitos, alguns, colocando o valor dos sars, isso teria dado 28.800 anos. Foi feito um cálculo algum tempo depois, porque o sistema dos sumérios não era base 10, era base 60. Percebe? Então, essas idades de 28.800 anos, não faz sentido. Imagina um rei reinar 28.000 anos. Mas se você usar a base 60 para fazer os cálculos, olha que interessante. Se você somar todo o período que esses reis conhecidos pelos sumérios, quanto tempo eles viveram desde o início até o grande dilúvio, dariam 2.010 anos. O dilúvio, segundo a Bíblia, ocorreu no ano 1656. Diferença não é grande. Portanto, eu gostaria que os irmãos entendessem que a história bíblica é uma história espetacular. Ela é precisa. Mas algumas pessoas talvez falem assim: você não acredita nessas idades aí de 900 anos? É possível um ser humano viver tudo isso ou não? Depende, né? Vamos olhar um pouquinho. Vou contar isso daí em forma de um gráfico. Eu falo para vocês que eu gosto de matemática, e a gente aplica matemática na Bíblia. Então, por que Deus nos ensinou matemática? Para isso. Esse gráfico é um gráfico bem interessante. Aqui embaixo nós temos as gerações. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, a 10ª geração, 15ª, 20ª. E aqui longevidade, de 0 até 1000. Se nós pegarmos as idades de Adão até José, esse é o formato do gráfico.
Para muitas pessoas isso não significa muita coisa. Se nós pudermos descrever o que é isso, e aquele ponto, esse aqui é Enoque, e aquele lá é Noé. Vamos fazer uma pergunta só olhando para o livro. Percebe que de Adão até Noé, as pessoas estavam vivendo entre 900 e 1000 anos, mais ou menos. Se a Bíblia não falasse no dilúvio, o que nós poderíamos dizer, olhando esse gráfico? Alguma coisa aconteceu depois de Noé. Porque depois de Noé, o pessoal não viveu mais do que essa quantidade de anos, olha como diminuiu bastante. Mesmo que a Bíblia não falasse no dilúvio, olhando isso daí, a gente já saberia que alguma coisa teria acontecido no planeta Terra. Por quê? O gráfico mostra essa curva. Essa curva é muito conhecida na matemática. Isso é um modelo de deterioração. Alguma coisa aconteceu no meio ambiente. Alguma coisa. Ou seja, nós estudamos essa curva aqui, esse coeficiente que nós chamamos de confiança da curva, é muito bom, mostra que é verdade isso. Eu, inclusive, tenho alguns amigos que eu já mostrei isso aí, só não disse que era não é. Só coloquei para eles terem uma ideia, eles olharam o gráfico e falaram, isso aí são organismos. Organismos. Isso aqui é o quê? São anos? Não, isso é uma escala de tempo. Isso aqui são as gerações. Eu mostrei para eles, não falei nada de Adão, não falei de Noé, não falei de ninguém. Eles falaram, nossa, que coisa interessante. Quem publicou esse material científico? Foi um cidadão, pesquisador, se não me fala o nome, era Moisés. Você lembra sobre o nome dele? Eu falei, não. Você lembra a universidade? Sim, a Universidade de Mênfis. Mênfis? Nossa, lá no Egito, lá no Egito. Interessante. E você consegue uma cópia dessa publicação? Claro que eu consigo uma cópia dessa publicação. Quando eu conto para eles que a publicação é o livro de Gênesis, eles chegam para mim e falam assim, você não acredita em Gênesis, né? E a pessoa, todos eles que eu mostrei até hoje, todos ficaram impressionados com a precisão dos dados. Mas você não acredita em Gênesis, né? A informação científica está correta. Está correta. É por isso que o gráfico é desse jeito. Imagina se eu tivesse dado uma informação para a gente que essa curva, em vez de ser desse jeito, fosse todo aquele jeito, os negócios esquisitos assim. Daí realmente não faria sentido. Mas faz sentido. Cientificamente. Estou indo para a reta final, só para a gente poder concluir. Quando eu trato com isso, portanto, muitas pessoas olham para mim e dizem o seguinte: a Bíblia não faz sentido. A Bíblia não faz sentido. Porque o teu posicionamento com respeito à ciência não faz sentido. Eu vou apenas dar 3 exemplos que nós recebemos. Quantos habitantes existem no planeta Terra atualmente? Eu sei, precisa dar mais ou menos. Já passamos nos 8 bilhões de habitantes. Estamos com quase 9 bilhões de habitantes. Muito interessante. Nos anos 1900, havia cerca de 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. No ano 2000, haviam 6 bilhões. Mesmo incluindo todas as guerras, todas as epidemias, tudo o que aconteceu no século XX, a humanidade cresceu 5 bilhões. Há quanto tempo a humanidade está no planeta? Se a humanidade estivesse há dezenas de milhares de anos, quantos habitantes você acha que o planeta Terra teria? Só 8 bilhões? Claro que não. Era para já estarmos com 100, centenas de bilhões de habitantes no planeta Terra. Os cientistas sabem disso. Uma das coisas que os cientistas que trabalham nessa área de crescimento populacional, o que eles não conseguem explicar é por que a humanidade começou a crescer somente há 6.000 anos atrás. Por quê? Por que a humanidade começou a crescer só há 6.000 anos? Porque a quantidade de habitantes que o planeta tem, todos os modelos de crescimento populacional mostram que a humanidade começou a crescer por volta de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. As pessoas me perguntam isso. Qual o problema com isso? O problema é que isso é o que a Bíblia fala, não é? Mas antes não crescia porque não tinha ninguém.
Deus criou Adão e Eva 6.000 anos atrás, vai crescer o quê? Ou seja, o crescimento populacional mostra claramente que a humanidade não poderia estar no planeta há mais de 6.000 anos. Isso é ciência. Essas publicações que estão aqui embaixo, falam isso, nenhuma delas foi escrita por cristãos. Inclusive, uma delas bem interessante, em 2008, é do Censo Bureau, lá dos Estados Unidos. Por que a humanidade tem tão pouca gente? Mais uma que é bem interessante. Isso aqui foi uma publicação científica que saiu pouco tempo atrás. Na verdade, o primeiro estudo foi em 2008 e a publicação saiu em 2012. Problema. Por que a humanidade começou a variar geneticamente só por volta de mais ou menos uns 5 a 6 mil anos atrás? Antes não havia variedade genética na humanidade. Por exemplo, formato do rosto, da estrutura física, cor da pele, essas coisas. Essas variações começaram a surgir só 6 mil anos atrás. Antes não tinha esse tipo de variação. O que acontece? Eu coloquei para vocês, essa parte em vermelho, é o período da história humana segundo a teoria da evolução. Ou seja, não faz sentido isso aqui. Por que a humanidade não variava antes? E aqui depois de 6 mil anos mais ou menos, daí sim começa a haver variação genética. Eu vou colocar a história bíblica só para você ver se não faz sentido. Aquele pedacinho azul é o período da história humana segundo a Bíblia. Olha aqui, ó. Faz sentido ou não faz? Claro que faz. Percebe? Eu quero dizer que a diversidade genômica dos seres humanos começou a aparecer de forma explosiva, mais ou menos 5 mil anos atrás. Pergunta, quando ocorreu o dilúvio mesmo? 4.500, 6 mil anos atrás. Faz sentido? Último exemplo inicial. Como nós podemos entender todas essas coisas? Quando as pessoas chegam para mim e falam o seguinte, mas a Terra, o planeta Terra é muito antigo. Vou dar esse último exemplo, eu não vou entrar nos detalhes, porque tem muitos cálculos aí no meio, mas vou dar a visão geral. Na superfície do planeta Terra, tem um tipo de rocha que nós chamamos de granito. No granito, dentro dele, existem alguns pedacinhos de cristais que nós chamamos de zircônio. Tá? O zircão, como é conhecido. O zircônio é um elemento químico. Então você tem esse pequeno pedacinho aqui, ele parece um diamante. Tem muita gente que até acha que é diamante. Consegue comprar assim, um anel de diamante de 350 quilates por €1. Você já sabe o que você está comprando. Obviamente não é diamante, é zircônio. Ou seja, quando a rocha se forma, esses pequenos cristais também se formam. Nesses cristais, esse elemento químico zircônio é muito interessante porque alguns dos átomos de zircônio na formação da rocha são repostos por átomos de urânio. Lembra que nós estamos falando dos elementos químicos que o Senhor Deus criou, tá? Olha que interessante. Dentro desse pequeno cristal, esses átomos de urânio começam a se desintegrar e vão se transformar em chumbo, que é um outro elemento químico. Só que nesse processo de transformação, que nós chamamos de desintegração atômica, serão formados átomos de hélio. Hélio é um gás, e o hélio escapa e vai para a nossa atmosfera. Daí a coisa fica muito interessante, sabe por quê? É possível medir quanto de hélio tem na nossa atmosfera. Atualmente a quantidade é mais ou menos essa. Muito pouquinho. Esse é um processo que está acontecendo na superfície da Terra. Sim. Constantemente? Sim. Então, hélio está saindo da superfície, está entrando na nossa atmosfera. Sim. O hélio consegue escapar do espaço sideral? Não. Então, isso significa que esse é o hélio que está sendo acumulado desde o início do planeta Terra até agora. Sim. Eu sei fazer essas continhas. Nós conhecemos como funciona a parte de difusão de hélio nesses cristais. Nós conhecemos bem as equações. Nós conhecemos os valores básicos para trabalharmos com isso. Tem até uma equação muito bonita para fazer essa continha.
possível fazer uma pesquisa de campo. Coletamos os dados para saber quanto de hélio a Terra produz por ano. Essa quantidade de hélio que está na nossa atmosfera equivale a quanto tempo desse processo acontecendo? Surpresa de muitos, 6 minutos. A quantidade de hélio que está na nossa atmosfera é equivalente a 6.000 anos de desintegração atômica de urânio em chumbo dentro dos cristais de zircônio encontrados no granito que se encontra na superfície do planeta Terra. 6.000 anos. Aí, só para encerrar, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas você não acredita que isso é constante? Você sabia que se isso não for constante, nenhum dos métodos de datação é válido? Porque todos os métodos de datação assumem o quê? Constância. Qual história você gostaria de ver? Na história com H da Bíblia ou na história com E que está sendo contada pela ciência? Eu posso ter feito. Vocês decidem. Hoje queremos aproveitar ao máximo a presença do professor Adalto Lourenço connosco e por isso quero só abrir um espaço para perguntas, está bem? Se alguém quiser colocar uma pergunta ao professor Adalto Lourenço, esta é a oportunidade para o fazer, está bem? Alguém tem alguma questão? Leonardo, o corajoso. Bom dia. Entendi perfeitamente os pontos, mas fica uma questão